Fala galera, mais um Fila Jovem, estamos aqui para compartilhar o amor de Deus, a graça de Jesus e nessa edição desse vídeo nós queremos falar sobre algo que todos nós enfrentamos diariamente, a tentação. E aí, você foi tentado? Está sendo tentado? Se não, você vai ser, seja hoje, amanhã, e você vai ser tentado muitas vezes ainda e eu também. Então, hoje nós queremos falar sobre isso. Fica comigo aí, vamos trocar uma ideia muito legal sobre ser tentado. É isso aí, pessoal. Para nós falarmos sobre tentação, sobre ser tentado, eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, seja ela digital, seja ela física como essa, e compartilhasse junto comigo da palavra de Deus que está no livro de Tiago. Tiago, no capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo de número 7, beleza? Versículo de número 7. Diz assim o texto: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Versículo 8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. E aí? O que você acha que você tem que fazer para resistir quando você é tentado? Como que você tem tentado resistir ao pecado? Nós vemos uma geração de pessoas que não pecam simplesmente por acidente, porque estão lutando contra e de repente não conseguiram vencer, mas que pecam por hábito, já se acostumaram com aquilo e nem resistem mais ao diabo, já deixa o negócio rolar solto. E hoje eu quero pensar junto com você sobre alguns passos para nós resistirmos ao diabo, que é o tentador, é assim que a Bíblia vai chamá-lo, o tentador. Então, primeiro passo que você precisa entender, que eu preciso entender, e que nós precisamos praticar para conseguirmos vencer as tentações, vencer o pecado, resistir ao diabo. Segundo o texto que nós lemos, o versículo 7 começa dizendo: submetam-se a Deus. Como é que você se submete a Deus? Esse é o primeiro ponto. Se submeter a Deus não fala do que você acha ou do que eu acho. Fala do que realmente Deus pensa, aquilo que a palavra de Deus diz. Então, só para ficar mais legal o nosso vídeo, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive por algumas centenas de vezes. Se você está namorando, você sabe do que eu estou falando. Cara, que desgraça que é você ser tentado no namoro. É muito difícil, mano. Se você é cristão aí, você tá me ouvindo, você entende do que eu tô falando. Se você não é cristão, você pratica uma vida sexual constante com a sua namorada aí, você não vai me entender. Mas um dia eu creio que você vai me entender, porque Jesus vai te alcançar. E isso que você está fazendo, segundo o padrão da Escritura, da palavra de Deus, é errado. Deus considera isso como pecado. Então, se ele considera, não sou eu que estou falando, é ele. Mas vamos lá. Quando eu namorava, eu falava, puxa, não, eu vou, não vou, mano, não vou fazer o baratão lá, um negócio muito louco. Eu falava, não posso pecar contra Deus, pô, Deus falou que isso é errado. Só que aí, eu queria resistir a esse pecado da maneira que eu achava melhor. Então, o que eu fazia? Eu ia lá na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, e eu falava, não, eu vou ir lá firme e forte, eu não vou pecar. Eu não vou nem beijar na boca para o negócio não esquentar. Só que, vamos e venhamos, Vamos pensar, queridão. Você tá lá, um dia frio, um bom lugar para ler um livro, um pensamento só em você, todo mundo querendo se aquecer, esperando um ombrinho cheiroso, e tal, e tudo mais. Eu falava, não, eu vou ficar firme, eu não vou pecar. Só que aí, eu queria resistir
o pecado sem me sujeitar a Deus, sem me submeter a Deus. Por quê? Como que eu me submeto a Deus? Eu me submeto a Deus quando eu obedeço a sua palavra. E a palavra de Deus diz, nesse caso, na questão, que talvez aí uma grande parte de vocês que estão me ouvindo estejam sendo tentados com isso. Se você namora ou não, talvez você nem namore, mas principalmente a gente da ala masculina, quando você está ali nessa época de puberdade e tal, você parece um cachorro louco, assim, meio... Qualquer coisa é motivo para você querer pecar contra o Senhor nessa área aí. Então você me entende muito bem. Mas, nesse tempo, quando eu estava passando por isso, esse pecado, essa questão sexual, é o único pecado na Bíblia que a Bíblia fala assim, foge da prostituição, foge da relação sexual ilícita. Não manda a gente resistir, não manda você ir na casa da namorada, ficar sozinho no sofá assistindo filme. Que mais que eu fazia? Vamos comer uma pipoca, vamos assistir uma pregação. Tudo acabava em alguma tentação daquela bem brava. Por quê? Porque Deus está dizendo pra gente fugir. Quando eu tô falando isso, eu não tô falando que você não pode namorar, que você não pode se relacionar. Mas, mano, vai dar muito ruim se você querer ficar num ambiente sozinho, escuro, um lugar para oração, você querer fazer a imposição de mãos, ou falar em línguas, desse jeito aí não pode não, mano. E eu queria me sujeitar a Deus, queria obedecê-lo sem cumprir a sua palavra, aí não dava certo. Se você tá passando por isso, mano, o que você tem que fazer? Você tem que fugir. Não fique sozinho com a sua namorada, num ambiente que vai ser propício para as coisas acontecerem. Não fique querendo colocar desculpa e maquiar um negócio que você sabe onde vai dar. Fuja. Isso é obedecer a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto é você se submeter a Deus. Porque quando você se submete a Deus, automaticamente você resiste ao diabo cumprindo as Escrituras, que é o que eu acabei de falar. Você está se sujeitando a Deus, automaticamente você vai entrar nesse campo de resistência ao diabo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra isso. Você vê Jesus, capítulo 4 de Mateus, Jesus ele venceu a tentação apenas com a palavra. Apenas declarando o que a palavra dizia. E ao declarar o que a palavra dizia, Jesus pôde vencer. E você, nós podemos vencer toda e qualquer tentação pela palavra de Deus. Jesus vai dizer ainda, vigiai e orai, para que vocês não venham a entrar em tentação. Então note que orar é depois de vigiar. E a vigilância tem a ver com você estar atento para cumprir a sua função. E qual é a nossa função? É cumprirmos aquilo que a palavra de Deus diz. Então, fique ligado, fique atento, para que você consiga depender tanto de Deus, você consiga se submeter tanto a Deus, que você automaticamente resista ao diabo. E fazendo isso, você vai se aproximar de Deus. Porque o versículo 8 que nós lemos, ele diz, aproximem-se então de Deus, porque Ele vai se aproximar de vocês. Aí eu quero fechar com um texto maravilhoso de 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo de número 13, que diz assim, não veio sobre nós tentação nenhuma que não seja humana, que seja maior do que o que nós podemos suportar, mas, junto com a tentação, fiel é Deus para nos dar o escape. Se você se submete a Deus, se eu me submeto a Deus em meio à tentação, eu usei aqui a experiência na área sexual, mas isso acontece em todas as áreas, seja para mentir, seja para falar mal do irmão, seja para ir num lugar que eu não devo ir, num lugar que eu não devo estar, seja para qual for o pecado, para qual for a tentação. Se eu me submeto a Deus, eu resisto ao diabo. Eu me aproximo de Deus e ao me aproximar de Deus, eu encontro escape para toda e qualquer tentação. Pense nisso. Você está sendo tentado? Então, primeiro passo, se submeta a Deus. Com isso, você entra no segundo passo. Você passa a viver resistindo o diabo.
resistindo ao diabo e se submetendo a Deus, você entra em um lugar de intimidade com Deus, em que você se relaciona com Deus de tal forma que para aquela tentação você vai ver o escape de Deus. Isso se chama experiência. Ninguém pode ter por você. Só você e Deus vão saber das coisas que você está vivendo. Então, se liga nessa, mano. Se você quer verdadeiramente vencer o pecado, se submeta a Deus, resista ao diabo, experimente, desfrute de um relacionamento íntimo com o Pai. Valeu, galera? Se você curtiu esse vídeo aí, eu te peço, por favor, nos ajude a compartilhar da graça e do amor de Deus. Nos abençoe e nos ajude a abençoar. Valeu? Tamo junto. Um abração, manos.